personagem. Boa noite. Iniciando hoje, dia 14 de setembro, mais um encontro nosso do Canto do Florescer. E a gente vem nesse espaço, que é um espaço de diálogo, é um espaço que a gente está recebendo pessoas para falar de suas artes, de suas medicinas, de suas curas. E segunda passada nós não fizemos, porque era 7 de setembro. Eu acho que a gente precisa realmente respeitar esses feriados para nós, vivenciar esses momentos de descanso, de paralisação, para que a gente possa retomar com muito mais desejo, com muito mais vontade de fazer. E é isso que a gente está começando hoje, com muito mais vontade. Hoje a gente vai receber a queridíssima, né, a minha primeira convidada das lives, Gorete Melo. No momento que eu comecei a fazer, ela estava com problema na internet, estava se mudando, e aí a gente não conseguiu fazer. Ela está entrando aqui agora. E hoje a gente conseguiu combinar sim. E com certeza vai ser um encontro muito especial, porque vocês vão ver como é bom o papo que a gente vai levar. Gorete é uma pessoa muito amiga, muito querida, é uma mestra, de fato, ela sabe ser mestra, ela é mestra. E o som tá legal para vocês, gente. Gorete, se você quiser pedir agora para entrar já, para a gente começar esse bate-papo com você logo, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas todas, todos que aparecerem por aqui nesse encontro nosso. Aguardando o Gorete pedir para a gente já começar o bate-papo com ela. Então, o Gorete é uma pessoa que abriu para mim e para a grande maioria das mulheres que já participaram a possibilidade de a gente estar pensando, de a gente estar vivenciando essa coisa do sagrado e estou aqui com ela. Então, escuta. Espera aí, eu acho que o som não está legal. Deixa eu ver o que eu faço. Acho que eu preciso do fone. É um problema meu. Fala, Gorete. Tu me escuta? Deixa eu ver o que é que tá rolando. Oi? Oi, Alô? Agora! Tu me escuta já? escuto, escuto. Tu tá me Pois escutando bem? estou escutando bem. Mas eu acho que era um problema no meu mesmo agora. Deixa eu dar uma ajeitada Ah, aqui. Vamos lá, gente, recomeçando, e agora oficialmente, o Canto do Florescer, abrindo o jardim para receber essa rosa que para todas nós é a, a mestra desse processo que a gente vive. Seja bem-vinda, Gorete. Gorete Melo, ela é assistente social de formação. A gente se conhece desse tempo que ela é assistente social. E ela criou, a partir dessa experiência, ela é terapeuta comunitária, um processo de encontro nosso, né, onde as mulheres iam lá e debatiam e discutiam. E disso surgiu Flores Borboletas Amarelas, que foi a iniciação de todas nós nesse mergulho do sagrado feminino e desse encontro. E a Gorete está vindo para cá para falar dessa trajetória dela e de todos os projetos que estão aí. Seja bem-vinda! obrigada. Eu estou bem contente também de estar aqui, né? Que já foi um convite lá no começo, e aí, A infelizmente, primeira! não tive condições. A Eu já estou primeira! vendo ali Jamile, tudo bom, Jamile?
Foi, eu. Érica, já estou vendo o Ai, pessoal por aqui chegando. Estou bem contente de poder participar dessa live e de poder falar um pouquinho, né? De poder falar desse trabalho do Sagrado Feminino, que é um tema que eu gosto, tema que eu gosto de falar. gosta de viver, gosta de falar o sagrado feminino. Uhum, É sim. verdade. Eu já contei muito, Gorete, assim, nas lives que eu faço com o povo, nas lives que a gente chama aqui, porque eu sempre trago as meninas do círculo, né? Então a gente vai falando muito desse processo de como surgiu para a gente. Mas aí agora, nesse lugar dessa pessoa que sustentou, né? Eu queria que você falasse como foi sustentar esse processo da criação, dessa energia, dessa egrégora aí em Recife, como foi isso para ti? Uhum. Bom, de vez em quando eu conto essa história, né? Nos grupos e tal. Que, na verdade, quando eu comecei a fazer o trabalho de círculo de mulheres, eu não entendia como círculo de mulheres. Eu achava que era um grupo, né? Vamos fazer um grupo de mulheres, a gente conversa sobre a vida e faz exercícios. Eu comecei o grupo com Paizinha, Maria da Paz, que é fisioterapeuta, e aí a ideia era a gente fazer alguns exercícios e meditações e tal. E achei bem uma proposta interessante e tal. E a gente começou a fazer. Eu já tinha escutado falar sobre círculos de mulheres, já tinha escutado falar de sagrado feminino, já tinha escutado essas coisas, mas isso não ressoava muito em mim, até porque eu nem entendia muito bem o que significava, né? E não tinha nenhum parâmetro assim para que eu conhecesse, né? E aí eu achei que aquele caminho era só um grupo de mulheres. E aí o grupo foi começando a crescer, a florescer, né? E a vir mais pessoas, a aprofundar. E aí também eu comecei a estudar mais, porque aí eu queria ver o que é que podia agregar, o que é que podia trazer. Eu comecei a estudar mais sobre o sagrado feminino e nesse caminho fui entendendo que o que eu estava fazendo também era sagrado feminino, né? Também foi o mesmo período que eu conheci o trabalho de Miranda Gray, da Benção do Útero, que na verdade eu não estava fazendo, não, assim, conheci só pela internet e achei interessante. Comecei a fazer algumas meditações dentro do próprio grupo de Miranda, mas até desconectado do dia, não tinha a ver com a sincronização, tinha a ver com o que eu estava a fim de fazer e vamos fazer. E aí eu comecei também a aprofundar mais, né, fazer outros trabalhos e comecei a perceber que era um círculo e o que é que significava ser um círculo de mulheres, qual era a diferença de ser um grupo de mulheres e ser um círculo de mulheres, né? E que não, na verdade não tinha tanta diferença, mas assim, o que é que eu podia ir trazendo para que aquele encontro ali se tornasse realmente um encontro onde a gente pudesse partilhar, onde a gente pudesse falar da gente, onde tivesse uma característica que fosse um grupo mesmo de mulheres, um círculo de mulheres. E aí tudo isso foi tudo muito a partir da minha própria experiência, que eu já vinha trabalhando com grupo. E eu já trabalho com pessoal social, de formação, então já trabalho com grupo. E aí já a coisa de trabalhar com grupo eu já conhecia. Ó, o gatinho ali. Que delícia. E, e também e também os trabalhos que eu fui realizando, né? Eu me tornei reikiana. Aí depois fui fazer um trabalho sobre sexualidade, e fui fazer outros trabalhos, fui agregando, conheci muita coisa, fui estudando também, fui procurando umas literaturas que tinham a ver, mas na verdade não tive uma iniciação, não. Eu mesmo me iniciei, né? E eu mesmo segui o caminho, fui catando as coisas, né? E Muita assim, intuição, né? foi na intuição. E depois, com o tempo, quando eu fui conhecendo pessoas que faziam esse trabalho, aí eu fui vendo que o que eu estava fazendo era exatamente isso, assim, o formato de círculo. O que é um círculo de mulheres?
assim, o Círculo de Mulheres é um movimento, né? Não deixa de ser um movimento evolucionário e revolucionário de mulheres, né? Aquele grupinho que se reúne, que assim, a pessoa pensa, aquela mulheres ali estão conversando sobre a vida, é um grande movimento revolucionário isso, evolucionário. E tinha, assim, o que eu entendia era que esse círculo a gente ia partilhar o que a gente é, qual é o nosso lugar no mundo. A gente ia também se entender um pouco e em busca desse autoconhecimento enquanto mulher. E aí começou a ficar, meu genro aqui, tá vendo? E até o telefone caiu. E é, eu imaginava que era assim, poderia ser uma coisa muito diferente, né, do que era, mas na verdade o trabalho do Círculo de Mulheres é esse. É a gente se conectar com essa energia feminina, né, que a gente tem, que tem nos homens, que tem nas mulheres, mas que a gente é essa representação desse feminino no mundo, na Terra, a gente poder partilhar as nossas questões, as questões do feminino, do ser mulher, num lugar que não tem julgamento, porque a gente coloca também como regra não ter julgamento, onde a gente pode falar, na primeira pessoa, né? Não contando a experiência dos outros, mas falando das nossas experiências de vida, onde o grupo acolhe o que a gente conta, o que a gente fala, e às vezes até o que a gente não fala, né? E onde ninguém é maior do que ninguém. Onde a gente está em círculo. O círculo é um grande símbolo de você pertencer e de nivelar, né? No círculo, quando a gente está em círculo, a gente se vê, né? Vê o outro. E o ideal é que esse círculo esteja todo mundo no mesmo nível, que não esteja um na frente e outro atrás. É simbolicamente importante que a gente, num círculo de mulheres, um não se sente na frente do outro, mas se sente todo mundo no mesmo lugar, né? Na mesma roda, no mesmo posicionamento, onde uma veja a outra. Isso é bem importante porque é um lugar onde eu não sou mais importante do que o outro, mas eu tenho o meu lugar nesse lugar. Eu não sou menos importante e não sou mais importante, né? Eu faço parte. Sim. E aí eu vi que o que a gente estava fazendo era isso, era esse círculo de mulheres. E aí, desde 2013, né, você foi uma das pessoas que primeiro chegaram, né, chegou no grupo, e passou um monte de gente, né? E assim, durante esse tempo, a gente só tem agregado mais coisas, mais valores, feito outros cursos, trabalhado, conhecido, ter a experiência da vivência com outras mulheres, é isso, né? Sustentar o círculo durante esse tempo todo tem sido que atualmente a gente não está se reunindo presencial, se encontra virtualmente, tem sido um lugar de aprendizado para mim e para quem chega, né? De como assim, o grande tchan do círculo é como conviver com outras mulheres nesse lugar de não julgamento e de partilha e de estar no mesmo patamar, sem ninguém ser mais do que ninguém. Apenas, por exemplo, se eu estou no lugar de facilitadora, eu estou naquele lugar, naquele momento. Né? Mas não tem uma coisa de o poder, como a gente pensa no poder. Isso. Falando isso, e aí claro, né, que vem na mente as coisas todas. E eu pensando as experiências que foram vivenciadas, né? Porque nós tivemos, assim, desde processos de pessoas bem maduras que chegaram no círculo e disseram, para mim já deu, assim, eu vou agora começar a caminhar, agradeço a vocês, né? E teve situações, assim, de pessoas que foram lá uma vez e estavam muito sofridas e a gente acolheu e essas pessoas depois nunca mais foram mesmo, porque elas precisaram estar com a gente naquele dia. A gente teve partos
gestações inteiras, partos, perdas, né, de pessoas como Paula. Assim, foram muitos movimentos, separações, né, diversas, assim, de todos os modelos. Então, assim, foram muitos processos mesmo que foram vividos e que cada um vai mexer em Jerusa de alguma maneira, em Gorete de alguma maneira, e em cada mulher que está ali de alguma maneira. Todos esses. Cada vez que uma companheira estava grávida, toda a nossa gestação vinha à tona, né? Todos os nossos sentimentos vinham à tona. E por aí ia, né? E aí a gente virava a mãe dela para cuidar dela e também virava a grávida. Assim, tem todo uma simbiose e ao mesmo tempo consegue ficar bem separado quando acaba o encontro, continuar inteira, né? É uma coisa muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu sempre lembro de uma pessoa, de uma moça que veio no grupo, e foi uma dessas que veio, depois ela voltou. Passou um tempo, depois voltou. Que ela veio num dia participar, veio na internet e resolveu vir. E ela tem passado pela experiência recente, eu acho que é de um ano e meio, de ter perdido uma filha. E ela chegou no grupo, não comentou nada, né? Nem eu sabia disso, assim, eu estava vendo ela pela primeira vez. Ela escutou todas as coisas que a gente fez, a gente trabalhou, não me lembro mais o que, nesse dia. Mas no final das contas, aí eu perguntei, você quer falar alguma coisa? Aí ela disse, não. Ela só fazia chorar. Chorar, chorar, chorar. E assim, todo mundo do grupo, instintivamente, sem orientação nenhuma, de nada, ninguém falou nada, mas assim, instintivamente a gente segurou na mão dela e todo mundo segurou na mão e ficou lá uns 20 minutos, ou mais ou menos assim, só segurando na mão e ela chorando. E aí ela não precisou falar nada, ela não precisou explicar nada da vida dela, ela não precisou falar nada, ela só recebeu aquele acolhimento e depois ela foi embora e tal. E quando ela voltou, um tempo depois, inclusive ela depois ficou minha cliente, e ela disse que tudo que ela esperou naquele momento foi tudo que ela queria, tudo que ela precisava era aquele acolhimento. Na verdade, ela não queria nem falar, porque o que ela tinha recebido antes, em algum lugar que ela tinha passado na vida, foi um julgamento, assim, de estar chorando ainda essa história, né? Que tinha aquela história, não, tá bom, você já passou, vamos superar, né? Que é uma fala muito comum, né? Das pessoas. Supere isso, já passou, a vida continua. Mas só que a dor de uma mãe que perde um filho, né? Não é uma dor que é assim, de uma hora para outra, né? E aí houve aquele acolhimento que permitiu que ela pudesse voltar, que ela pudesse continuar no autoconhecimento. Hoje é uma pessoa que participa de vez em quando e tal, e mudou muito, todo mundo que conhecia ela, né, que viu antes, que depois mudou, como ela floresceu, saiu da... Foi. Expandiu e tudo. Foi. Eu acho que eu me lembro de situações assim, lembro de situações de pessoas de abuso, de estar surtado mesmo, e chega lá, né? Assim, todas as situações possíveis. E tinha uma hora que a gente olhava umas para as outras e vai fazer o quê agora, né? Assim, abraçar. E é interessante que nessa hora o problema que a gente estava trabalhando sai e aí fica aquele mesmo, mas isso não tem o peso que tem normalmente nas relações. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção. É que a egrégora que segura o sagrado feminino, ela tira o peso dessa dor, que poderia ser tão difícil para a gente compartilhar, mas fica tranquilo, fica suave, né? Assim, a experiência, por mais difícil que seja, né? Isso é maravilhoso. Porque a gente termina se reconhecendo, como você falou, a gente se reconhece, né? Se reconhece naquela mãe, se reconhece naquela filha, se reconhece naquela outra mulher, a gente começa a se reconhecer, não é um lugar de muita fala, às vezes, claro que tem fala, que tem, né, a gente vai para o mental e tal, e a gente fica falando,
Mas não é necessariamente esse lugar de muita fala, não. É um lugar mais de pertencer, de estar junto num grupo de mulheres, sem ser para falar da vida dos outros, nem para fazer outras atividades. É para a gente se olhar, né? Os grupos que eu conduzo, quer dizer, tem vários tipos de círculo de mulheres. Você pode fazer círculo de mulheres, eu sempre digo isso. E você pode fazer círculo de mulheres com o tema que você quiser, na maneira que você quiser, do jeito que você quiser, usando as ferramentas que você tem e que você queira, né? O importante é juntar essas mulheres e dar ouvido, e partilhar, e escutar, e acolher. Mas o círculo que eu conduzo e que é um trabalho que eu acredito também, né? Que eu vejo também outras pessoas fazendo, é o trabalho terapêutico, de autoconhecimento. Sim. Que leva para esse autoconhecimento do feminino, né? Que leva para esse lugar de se escutar, de poder crescer, de poder encontrar um lugar do feminino, né? Uma pergunta que a gente constantemente aprendeu a fazer é: o que é o feminino para você, né? Quer ser uma mulher feminina? Tem a ver com o quê? Aí a gente vai para aqueles padrões de uma mulher delicada, né? Uma mulher que Sensível, né? e Amorosa. que, assim, mulher não é só isso, é tudo isso e muito mais, né? Tudo que a gente tudo que a gente vai se transformando e vai. E nesse círculo a gente vai encontrando esse lugar de quem a gente é e a gente poder olhar para outra também e se perceber nessa outra, né? Nessa outra mulher que a gente encontra. Exato. Aí, assim, eu tive mais sorte do que você, né? Porque eu comecei já com essa tua condução, e aí tu falando sobre isso, e eu lembrando que quando a gente veio para aqui, para a Pesqueira, fazer o Flores do Mandacaru, né, que eu me juntei com o Jamile, tinha técnicas que eu trazia que tinham sido vivenciadas contigo, porque eu só tinha tido a experiência contigo mesmo, mas é totalmente diferente, porque mesmo que você leve o mesmo tema, a mesma técnica, as pessoas que estão no círculo, a pessoa que está conduzindo, assim, muda completamente tanto a vivência quanto o resultado final. E aí realmente é um trabalho de energia, né? É um trabalho que tem técnicas, mas que tem uma energia que é quem faz a condução. Eu queria que tu falasse um pouco dessa formação que eu tive a sorte de ter, que aí eu digo, ficou mais fácil. Como é que você resolveu fazer essa... Eu lembro que muita gente começou a te perguntar se tinha formação para isso, não foi isso? Como é que é isso? Fala dessa formação. Certo. Na verdade, assim, a formação começou em 2018, né? Eu já vinha trabalhando desde 2013. E chegou também, assim, as pessoas perguntavam, tu vai dar algum curso, alguma formação e tal, e eu dizia, acho que eu não tenho condições de fazer uma formação, não, eu não tenho condições de dar um curso, eu posso fazer um workshop, mas dar um curso ainda não, tal. Mas, assim, eu fui juntando material, eu fui vendo, tendo a experiência de grupo e de muita gente que passou, porque, assim, foi também muitas pessoas que passaram, foi uma coisa, assim, muito... que veio um efeito muito, muito mesmo de cascata, assim, tipo, primeira benção do útero que eu fiz em Recife, tinha quase 40 mulheres, né? Eu não sabia nem onde botar tanta gente nesse dia, porque tinha muitas mulheres. E tu E te aí lembra começou a daquela de aldeia? aparecer, A de aldeia, sim, que era um lugar grande e que não cabia mais que não ninguém. cabia. E Parecia um começou a shopping. aparecer, muita gente, muita gente, muita gente. Então foram muitas experiências, passando pessoas de diversos lugares e foi uma experiência muito grande e muito rápida em tão pouco tempo. E aí eu disse, não, vamos fazer uma formação, vamos colocar esse trabalho na rua, do jeito que der para fazer, né? E surgiu disso, assim, eu vou repassar isso que eu aprendi, a maneira que eu faço, a maneira que eu vejo, porque eu via que também tinha muitas pessoas que tinham muita vontade de conduzir, mas achavam que teria que ter alguma coisa a mais, que precisava ter uma iniciação, e eu acho realmente que
é bom ter uma iniciação de alguém que veio primeiro, eu acho importante. Acho importante que coisas que estão nos bastidores do círculo a gente aprenda quando a gente quer conduzir círculo, né? Como, por exemplo, as sombras, né? As sombras no círculo de mulheres, que é uma coisa que eu sempre trago nos grupos, a gente entender como é que o grupo, como é aquela dinâmica daquele grupo, como é que funciona, que não é só aquela parte bonitinha, né? Aquela parte dos vestidos e chales, não. Tem muita coisa que se passa, tem muita projeção. Num círculo de mulheres, a pessoa que está conduzindo sustenta muita projeção, né? De todo mundo que está naquele grupo. Você vira a mãe daquele grupo, né? E aí as suas brigas com a sua mãe vai refletindo naquela pessoa que está conduzindo. E vice-versa, porque também a facilitadora vai também ter muita contra-referência com as pessoas que estão ali naquele grupo, né? E aí eu resolvi fazer a formação, juntei os materiais que eu tinha e recebi de presente a primeira turma, que foi a tua turma, que foi um presente para mim, assim. Foi o que eu podia ter recebido de melhor, porque eram todas as pessoas conhecidas minhas. Acho que eu não conhecia muito, mas eu conhecia alguma coisa. E fácil de lidar, e muito tranquila. Então foi uma maravilha poder ter passado aquela primeira experiência com essa turma, né? Todo mundo, a maioria era terapeuta, acho que todo mundo era terapeuta, não sei, né? Mas assim, todo mundo fazia alguma coisa. E aí foi muito legal conduzir, porque foi fácil, foi extremamente fácil, assim. Foi uma coisa que veio... Cátia superou. Foi uma experiência muito, muito boa de ver as pessoas e de poder fazer as supervisões e na supervisão ver as pessoas fazendo também, porque o curso ele traz isso, o curso eu já fiz de 9 módulos, mas eu depois desisti e voltei para os 4 módulos de novo, que eu acho que é o lugar ideal. E eles têm, além dos módulos, ele tem as supervisões, né, que a gente faz. E aí na supervisão você exercita conduzir um grupo, a gente tira dúvidas. A partir da experiência da gente, a gente vai falando um pouco sobre isso. E isso foi muito legal né, nessa primeira turma. Eu tô na 4ª turma agora, que começou esse ano, mas que deu essa parada por conta da pandemia e a gente não sabe quando vai voltar ainda. Não estava querendo fazer online porque tem muita vivência e se eu fizer um curso online não vai ser igual, porque não dá, porque tem as vivências. E o que eu falo sempre que o mais importante nisso tudo é a convivência. É a convivência durante 7 meses, que é mais ou menos 7 meses, né? Isso. Das mulheres. A gente poder olhar. A irmandade que se cria ali. Eu poder me enxergar na outra, é poder conviver com a diferença de idade, né? Isso. Que aí tem gente mais velha, tem gente mais jovem. E aí eu vou ver em vários momentos aquelas mulheres nos diversos papéis de avó, de mãe, de irmã. A gente encontrar os mais novos, encontrar pessoas mais caladas, pessoas mais extrovertidas, pessoas com a sua diversidade, né? E a gente, mulheres com sua e aí a gente aprender a conviver com essa diversidade. Por que eu digo que é aprender a conviver? Porque dentro do círculo, dentro da formação, eu uso o modelo do círculo, a gente vai procurar ser o mais possível verdadeira. Isso. Né? E assim, quando a gente convive com outras pessoas, a gente geralmente usa uma máscara, né? A gente usa a máscara da boa convivência. A gente não vai falar certas coisas, a gente não vai revelar coisas nossas, a gente vai ser mais prudente nisso, naquilo. Mas quando a gente está em círculo, a gente tenta tirar, claro que não vai nunca ser 100%, mas a gente vai, na medida do que é possível, tirar as nossas máscaras, né? E falar a partir do nosso coração, a partir da nossa verdade, colocando... Assim, eu faço questão, inclusive, que se eu não gosto, eu diga que não gosto. Se eu não estou gostando da atitude da outra, diga na frente da pessoa, eu não estou gostando disso.
Eu não estou achando legal quando você faz isso. Para a gente começar a ter uma experiência de fala, inclusive, né? Lavar a roupa suja no tanque, né? No, 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 na é, sede no, no, de- no trabalho, é. Porque essa experiência de eu falar do meu lugar, sem dizer, sem julgar o que o outro está dizendo, já é um aprendizado, né? Isso. Quando você está no círculo que você diz assim, olha, quando tu age dessa maneira, eu me sinto dessa maneira, né? A gente Isso. aprende uma linguagem não violenta, a gente aprende uma linguagem de poder dizer como se sente, sem necessariamente acusar o outro, né? A gente não sabe se o outro está fazendo por isso, por aquilo outro. A gente é assim que a gente se sente. Então, na própria convivência, a gente já vai começando a exercitar conviver em grupo, né? É a lógica, né? A lógica de. É. Então é isso, assim, a formação foi trazendo esse entendimento. Então, a gente trabalha a sexualidade, a gente trabalha a mãe, as pazes com a mãe, né? A mãe no nível pessoal, a nossa mãe materna, né? Claro que não vai estar 100%, eu sempre digo assim, você dá um toque, aí o restante a pessoa vai fazer o seu dever de casa. Mas assim, a gente dá o primeiro toque, a gente desperta para a separação que a gente tem com o feminino. A primeira separação com o feminino que a gente tem é com nossa mãe. Então, a lógica é que a gente comece a olhar para essa relação. Não só a relação da mãe terrena, como da grande mãe, né? A separação do feminino que a gente tem, do feminino como energia no planeta, no mundo. Então, a primeira separação que a gente sofre. Então, a gente resgatar isso no primeiro módulo. No segundo módulo, a gente trabalha as sombras, né? Como é que as sombras atuam dentro dos grupos e na nossa vida em Artigo isso particular. vai circulando, né? É. Depois a gente trabalha a sexualidade, que também é Começa uma a melhorar. parte importante, né, da intimidade, né, e da vulnerabilidade. E depois a gente trabalha a irmandade, né? Porque aí a gente já deu alguns passos para chegar na irmandade, que é acabar com aquela história de que mulher é inimiga de mulher, né? Que mulher fala mal da outra, que mulher julga a outra, que mulher briga com a outra, né? E partir para um lugar de irmandade sadio e de verdade, né? E da verdade, que não é só para ser bonitinho, né? O que eu vi florescer em vários, estou trazendo florescer o tempo todo, acho que é por causa do canto do florescer. O que eu vi foi muitas irmandades sendo criadas a partir dos grupos e a partir da formação, né? Muita gente Sim, que hoje faz trabalho junto, que tem amizade, que levou a amizade para a vida. isso. É interessante, mas, por exemplo, raramente, uma vez por semana, duas, eu falo com pelo menos uma das meninas. Né? Assim, umas mais, outras menos, mas às vezes a gente não fala muito com determinada amiga, mas aí vem sei lá, uma postagem dela e aí já manda um coração, vira um diálogo. E algumas que a gente se fala mesmo porque ficou o vínculo maior. Mas muito respeito, né? Assim, eu acho que muito respeito, tanto pela pessoa como pelo potencial que essa pessoa teve e tem junto da gente, assim. Quando o povo me pergunta outro dia desse uma jovem lá de Entrou foi a Caruaru, Alice agora. ai que linda, pronto, é uma que eu falo quase toda semana, sempre. E a gente se atende, e é bem bom. Quando uma menina, outro dia desse, uma jovem de Caruaru, queria que a gente fizesse a formação lá em Caruaru, retomando aquela história, né? E aí eu dei o teu contato, só fala com Gorete, aperreia ela, entra na turma dela, dá um pulo aí. Mas aí, justamente, ela, mas me fale da formação. Aí eu sempre digo isso. É um processo de formação, a gente sai realmente com a segurança para conduzir um círculo, sai com a segurança para ir para um espaço terapêutico, fazer atendimentos, porque vai além dessa questão do círculo, né? Você também se fortalece enquanto terapeuta e tudo. Mas o mais importante, eu acho que o mais caro disso
é o processo terapêutico que a gente passa dentro do círculo. Essa coisa dessas pazes com a mãe, dessas pazes com as mulheres, dessas pazes com a sexualidade, isso não tem preço, assim, né? E não tem como se dimensionar o resultado desse trabalho. E aí eu vejo muito em cada pessoa dessas que eu falo, que a gente se encontra, esse processo como ele se deu tão lindo, né? Tão grande, tão assim, que eu acho que nem tudo tem uma dimensão real do tamanho que ficou esse trabalho, né? Oi, linda! Tem que ler, porque eu não consigo. É Alice aqui. Bem-vinda, Alice. Que bom te ver, pelo menos na live, né? Sim, é um processo que não é só de. É um processo de convivência, de conviver com a outra, que eu acho que é super importante, super bacana, e desse entendimento de irmandade. Porque a gente vive num mundo, né, patriarcal, apesar de eu nem gostar muito de falar essas coisas, mas assim, falar nesse sentido, porque assim, quando eu coloco, não, isso é uma justificativa, não, porque vive num mundo patriarcal, é uma justificativa para a gente ficar no mesmo lugar e é uma justificativa para a gente se colocar numa posição de vítima, né? E aí eu gosto de falar que a gente vive nesse mundo patriarcal no sentido de a energia que predomina nesse mundo é a energia patriarcal, é a energia masculina, né? Que é a energia predominante, que vem predominando já há algum tempo. E que está tudo bem se a energia... Está tudo bem com a energia masculina, não tem problema. O problema é quando polariza, como está polarizado, né? E fica só funcionando essa energia e esse poder, que é um poder que não é um poder que não é um poder com, é um poder sobre, né, as pessoas. É a forma como das relações. E a gente acaba também entrando, a gente mulher, a gente também embarca nessa história, né? A gente também começa a ter, para a gente encontrar o nosso lugar nesse mundo, nesse mundo onde a energia masculina prevalece, a gente começa também a ter relações muito, muito masculinas, né? A forma de a gente se relacionar se torna masculina, a forma de a gente trabalhar é masculina, a forma de a gente se relacionar com o outro é masculina. Então, a gente começa a tentar se adequar e ir muito também para esse mesmo lugar. Esse universo da competitividade que você sempre fala, né? Da competitividade. O masculino ele traz esse foco, traz esse direcionamento, né? Traz esse mental. Mas a gente não. Mas a gente, mulher, a gente tem uma outra energia que é mais para dentro, que é mais reflexiva, que é mais emocional, né? Não que o homem não possa ser assim, claro, porque como a gente é sempre dois, né? A gente, mulher, a gente tem as duas energias, os homens também, né? Mas o mundo, ele está precisando da volta dessa energia feminina. Porque para equilibrar com essa energia masculina. Para que o mundo retome para esse lugar de estar equânime, né? Onde as duas as energias estejam funcionando e estejam juntas num propósito só. E o que acontece atualmente é que tem uma polaridade, onde essa energia feminina não é aceita, né? Jamila escreveu ali, é uma visão, competição, fuga, separação, distante do divino. Exatamente, né? Existe essa polarização. E aí esse movimento do Círculo de Mulheres é para a gente poder resgatar esse lugar onde a gente se separou desse feminino e trazer essa unidade para a nossa vida e para o mundo. Às vezes eu digo amanhã, eu estou em casa, ou quando eu tenho um círculo, eu digo, olha, aquelas mulheres que estão se reunindo ali, a gente pensa que é só uma besteirinha. Não é não, viu? Aquelas mulheres ali estão mudando o mundo, né?
Mudando, É, né? Mudando o que a mundo, mudança para vai bem. além de nós, né? Ela acontece essa integração e esse equilíbrio na medida que você vai mexendo, mas isso vai reverberando no mercado, né? Na ecologia, em todos os outros aspectos que a gente convive. É uma mudança que não é uma mudança externa, porque a gente vinha até agora, né? Com os movimentos feministas e tudo mais, a gente vinha num movimento muito para fora. E era necessário ser para fora, né? Porque a gente precisava garantir, até da gente estar aqui conversando, né? Para Sim. garantir que a gente está conversando hoje, a gente precisou ter um movimento que E pra... apoiasse e que pudesse dar voz a gente, né? Isso. Mas agora é a hora do movimento para dentro, né? De se voltar para a nossa diferença. Enquanto o outro era para a nossa igualdade, agora é para a nossa diferença. Nós somos iguais em relação ao direito, né? Ao direito enquanto ser humano. Mas nós somos diferentes em relação à nossa energia, ao nosso Sim. corpo, né? Nós somos diferentes. A gente tem uma natureza diferente. É. O nosso próprio corpo reflete isso, essa diferença, né? Os nossos órgãos são todos mais internos, nossos órgãos sexuais são internos. A gente tem fases na vida, a gente tem fases bem marcadas, a gente tem ciclo, então a gente nunca é linear, a mulher nunca é linear, todo dia está do mesmo jeito. Não, a gente todo dia de um jeito diferente, né? E da vida também a gente vai mudando. Então, a gente é diferente da nossa essência. E essa diferença, ela precisa ser vista como uma coisa boa e não como uma coisa ruim, né? E aí, Isso. quando eu falo de vir com uma coisa boa, é porque tudo isso vai reverberar na forma da gente trabalhar, na forma da gente se relacionar, na forma como a gente lida com a economia, na forma como a gente lida com a propaganda, a divulgação, na forma como a gente lida com a ecologia, né? Enquanto a gente viu falar, nesses últimos tempos fala-se muito em ecologia, mas enquanto a gente estiver tratando a ecologia como alguma coisa fora da gente, a gente não essa ligação não fica tão forte. Mas quando a gente se percebe como parte dela, né? E principalmente a gente, enquanto mulher, a gente percebe essa ligação que a gente tem com a Terra, com essa representação da Terra, a ecologia não vai ser mais uma coisa que está fora, vai ser uma coisa que está dentro, né? Porque a gente está Isso. cuidando da nossa própria ecologia pessoal, do nosso corpo, né? Das nossos ciclos, das nossas fases na vida, né? Essa a proposta, não só a proposta que eu trago, não. A proposta que todo mundo que está trabalhando com o feminino hoje em dia traz. A Miranda Gray traz esse resgate através da bênção do útero, né? Abençoar um órgão que a maioria da gente às vezes nem percebe, né, que tem. E outras mulheres aí no mundo que estão trazendo esse movimento aí de resgate da nossa sabedoria interior. Essa questão do trabalho tem um monte de trabalho aí, de resgate das ervas medicinais, da sabedoria, da ancestralidade, né? Da magia, do tarô, de todas essas coisas que a religião ela é sustentada, não a religião, mas a espiritualidade é sustentada pelas mulheres, sempre foi sustentada pelas mulheres, né? É a gente que mantém esse fogo de Hestia, né, aceso. É a gente que mantém. Sim. E você vê todas as distorções que, né, quando esse fogo não está aceso, né? Aonde essa religiosidade ela vai chegar, ela vai. Porque ela perdeu também o sentido. Esse sentido espiritual, na hora que ela fica totalmente na mão do masculino e desse processo de energia do fazer, né? E não do integrar, do conectar.
Eu tenho feito algumas lives com a meditação da lua cheia de Miranda Gray. E é Sim. interessante que vem muitos homens participar, né? Então, outro dia desse, um participou, e aí ele veio falar comigo e ele dizendo que conseguiu compreender a natureza a partir da conexão com a meditação da lua cheia, que é uma meditação para o útero, mas o útero enquanto centro energético. E na hora que o homem também se permite perceber que existe esse movimento, fica muito mais, acho que claro, eu achei bem legal ele dizer, agora eu entendi, assim, o quanto essa lua realmente interfere, o quanto a natureza tem toda a natureza tem esse movimento, né, que para o homem é tão esquisito entender esse movimento cíclico da gente e da vida né, e que para a gente é tão mais fácil quando a gente se encontra perceber isso, né, quando a gente se dá a chance de entrar nessa ecologia, nesse processo. Gorete, eu vou até olhar que horas são, porque eu fico aqui Sim. conversando, eu não enxergo direito. Eu também não estou vendo aqui, não. Tá ótimo, a gente tem ainda 15 minutos. Queria ter mais. Fala aí, conta dos projetos que você está agora, né? O que é que você está fazendo agora nesse movimento à distância? Como é que tá os projetos aí? Eu estou atendendo individualmente à distância, com florais. Eu trabalho com florais para homem e mulher, mas assim, meu foco sempre é mais mulher, né? Porque eu tenho, inclusive, direcionado para isso, para tratar as questões do feminino. Aí tenho atendido mais com floral individualmente. Mas eu também faço benção do útero, cura do útero. Mas nesse momento estou focando muito nos florais. Estou fazendo um trabalho de grupo com as mulheres que correm com os lobos, que é um grupo de WhatsApp, onde a gente tem alguns encontros online. Amanhã tem um encontro, por exemplo, a gente tem um encontro na terça, que a gente vai trabalhando cada capítulo do livro. A gente está agora atualmente trabalhando o corpo, o corpo jubiloso e a carne selvagem, que é um dos capítulos do Mulheres, que acho que é o 7º capítulo. A gente está trabalhando ele. E estou também começando um novo trabalho, que é a Jornada das 7 Deusas, que é um trabalho que assim, eu já realizei, acho que 3 vezes. O último a gente não terminou, porque entrou a pandemia, a gente parou, que era o presencial, né? E acho que ele ficou em Persépolis, né? Foi. Por aí. É mais ou menos isso, por aí. Já. Acho que foi. A gente parou, né, porque não estava mais fazendo presencial, mas aí assim, eu estou lançando ele agora, no dia 27 de setembro. A gente está começando um curso online, são 7 encontros online e os exercícios que a gente vai trazer para trabalhar a energia das 7 deusas gregas. E é um trabalho baseado no livro de Jean Shinoda Bolen, que é uma psicanalista que trabalha muito com o sagrado feminino e com o grupo Círculo de Mulheres. É, inclusive, a autora do livro Milonésimo Círculo. E é um trabalho que eu gosto, assim, é um trabalho baseado no livro, mas que, na verdade, eu terminei criando o trabalho porque eu montei as vivências, montei... E aí, nesse trabalho, a gente vai ter alguns exercícios, vai ter áudio, eu vou fazer alguns áudios de meditação para cada deusa, e vou trazer o estudo mesmo da deusa, e esse curso vai ter certificado para você reproduzir ele com seus grupos, com quem quiser. Interessante, né? As pessoas perguntam, por que trabalhar a deusa, né? A gente está no meio de uma pandemia, vai falar de deusa. Porque as deusas são arquétipos, né? São símbolos que eu gosto muito do trabalho de Jung, né? Eu me baseio muito, quando sou junguiana de formação, mas sou um estudiosa de Jung, e eu gosto muito da maneira como ele trata, né, a psique humana. E aí ele fala que, além do consciente e do inconsciente, né, do inconsciente pessoal, a gente tem o grande inconsciente coletivo, aonde estão esses símbolos, aonde estão esses arquétipos, né, que são representações do nosso psiquismo. E trazer esse trabalho das deusas é olhar para esses arquétipos que estão dentro da gente, que nos movimentam, que estão presentes no dia a dia, né?
Isso. Cada deusa vai trazer uma faceta da nossa, de como a gente é no mundo e qual é a deusa que a gente pode trazer para equilibrar, né? Isso. Essa semana eu estava falando com, não me lembro com quem, que eu estava falando da minha mãe, que eu disse, minha mãe é uma Atena, né? Porque ela gosta muito da política, ela gosta muito do mundo do trabalho, O mas ela trabalho não teve externo, né? o Essa coisa trabalho da. externo, É, mas ela não teve muita condição de viver isso. E aí, o que é que isso traz quando a gente não consegue conviver, não consegue fazer o que a gente gostaria de fazer, né? Quais são as mágoas que trazem isso? Então, nesse trabalho a gente vai olhar um pouquinho sobre quando eu sou muito Atena, quando eu sou muito Perséfone, quando eu sou muito Deméter, quais as coisas que podem trazer para a minha vida, né? E qual é a outra deusa que eu posso trazer para equilibrar? isso. Porque às vezes você está muito numa deusa porque a condição lhe levou para aquela situação, mas na verdade você era muito mais feliz quando estava, por exemplo, com aquela Era. energia lá. Aí vai lá e acessa, né? E traz ela para complementar e traz ela para fortalecer mesmo a gente, né? Eu super indico esse trabalho. Eu até estava vendo, ele vai ser quinzenal ou semanal? Vai ser semanal, um encontro semanal durante, acho que termina primeira semana de novembro é o último encontro, porque são 7 encontros, aí Rapidinho. vai começar no dia 27 e não vai ser igual presencial, porque presencial demora. Mas no online a gente consegue reduzir esses encontros, porque vai ter exercícios que vão ser feitos em casa, né? E vai ser Beth formatado. está ali também, Beth entrou, está ali Ai, que linda. agradecendo Eu pelo. quero você, Beth, aqui no canto do Florescer. Qualquer dia desse, a gente vai conversar aí para ver essas mandalas, essas coisas. Esses trabalhos aí. A gente está trazendo esse trabalho para esse momento, né? Um momento que pode ser muito rico. Um momento que a gente está vivendo, a gente pode aproveitar esse momento, que é o momento onde a gente está de frente com a gente, para a gente se conhecer, para a gente entender um pouquinho melhor da nossa vida, da dinâmica da nossa vida. E esse trabalho das deusas é justamente para isso, para a gente poder olhar para questões, né, da nossa vida e refletir e trazer mais clareza para o nosso caminhar. Eu super indico mesmo, assim. Acho que vou fazer. Eu estava vendo essa semana a divulgação dele. Tô falando nessa coisa do florescer e eu lembrando assim, acho que eu já comentei contigo, mas eu acho legal falar aqui na live, né? Que foi dentro do espaço da Borboletas Amarelas e dessas vivências todas que esse espaço aqui de comunicação ele foi criado, né? Porque eu lembro que eu fiz um trabalho, fiz dois trabalhos, na verdade, com as suas conduções assim, e um deles foi numa supervisão da formação da gente, onde Mirella trouxe o Soul Code e eu fiz um cartão, né, com o microfone de Rolling Stones. E eu não entendi nada no momento, nada do que tinha no card. Botei lá no altar e fiquei o resto da vida olhando para ele. Tempos depois, a gente estava fazendo um trabalho, e aí era na Jornada da Deusa, e era alguma coisa que eu tinha que trazer, justamente, elementos que eu não estava utilizando e que eles eram meus, e que eu não. E aí eu fui e peguei novamente um microfone, né? E aí, quando chegou a pandemia, foi que eu compreendi assim, o quanto é forte para mim a comunicação, trabalhar a cura, trabalhar esse fortalecimento dessa energia de cura através da comunicação. E aí foi quando chegou a ideia das lives, que foi você também que me indicou para a primeira, eu acho, e aí já, né, já chegou, assim, é o lugar da fala mesmo, onde esse lugar da fala pode ser. E aí sou muito grata por tudo, 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 e também por ele, assim, o Canto do Florescer também tem esse agradecimento. E eu queria, antes de tudo, de encerrar, da gente fazer últimas falas, fazer um convite por ele, e aí para quem está aqui com a gente também. A gente teve dois encontros aqui em Pesqueira, de círculo de mulheres, onde a gente juntou algumas mulheres daqui de Pesqueira, mulheres do Recife, no início de dezembro dos últimos 2 anos. E aí eu queria convidar para a gente pensar alguma coisa online para
essa data, início de dezembro, já que esse ano a gente não vai poder vir para cá, mas a gente pensar algum encontro com algumas práticas, e aí para poder continuar essa energia e em 2021 a gente consolidar novamente a visita aqui. Aí Hoje tá aí, está topado. Já está topado. já está topado e está gravado. Então, quem estiver aí acompanhando, assistindo. Eu já vi que além tá Naí ali, tá Beth, tem umas pessoas aí. Vamos organizar. Volta Líbina, né? Não é, e esse E, povo que ainda não conseguiu vir para cá na viagem, já vem online e depois vem presencial. Quer ficar com mais vontade ainda. Tá topado. A gente vai conversando sobre isso. pronto, massa. Né? Então, aí você está com essa coisa Você pretende fazer formação online ou pretende esperar mesmo a vacina sair? Como é que vai ser isso? Além desse curso, né? Não, eu não estou com pretensão de fazer, pelo menos agora, online não. Eu estou fazendo, vou esperar para ver se a gente consegue para o ano fazer a presencial, terminar essa turma, porque a turma só fez um módulo, né? Sim. E aí vou tentar. Aí se a coisa ficar complicada, e se fica difícil, aí vamos tentar fazer no modelo online mesmo. Mas, assim, por enquanto a ideia é retomar presencial. Não que Ah, o trabalho online não seja legal, é legal, mas para esse tipo de trabalho que eu faço, da formação, é interessante fazer presencial, porque tem essa questão da convivência, né? Tem a questão de eu poder me enxergar na outra mulher que está participando junto comigo, né? Esse é o grande tchan. Sim, você pode ter a técnica que tiver, você pode ter, né, ter 1000 técnicas aí. Se você não consegue conviver, se você não consegue acolher, se você não consegue estar presente, não tem técnica certa, né? A gente, o grande tchan para mim desses encontros com mulheres é a gente poder estar junto com a outra, se vendo, né? Se vendo naquela pessoa, né? No nosso dia a dia, de como a gente passa uma informação, de como a gente conversa, de como a gente respeita o espaço da outra, de como a gente se comunica, né? A forma como a gente se comunica. Para mim, a mudança vem desse monte de coisas, desse monte de detalhes, né? De como a gente se comunica com a outra, de como a gente acolhe a outra, de como a gente vive, de como a gente consegue conviver com outra mulher, com a sim, diferença e com o que a gente tem de diferente e com o que a gente tem de igual. sim. É esse o grande tchan do trabalho com mulheres. Aí a gente agrega as Além da técnicas. formação, vai para a transformação mesmo, assim, e para Sim. essa coisa do juntar e do. Eu acho que vale muito a pena esperar um pouco e ver mesmo esse decorrer. Mas aí, como só teve um módulo, eu acho que se pessoas que estão aqui assistindo ou que depois assistam e tenham interesse, porque agora a gente falou bem detalhado, aí ainda dá Uhum. tempo de conversar contigo, entrar no segundo módulo e depois É, a gente conseguir. pode sim, pode sim. Inclusive, tinha uma ideia de ter uma turma em Caruaru, né? O ano passado a gente Isso, pensou nisso, foi. ou de ter uma turma lá em Arco Verde, e a gente pensou nessa possibilidade, e a gente está aberto, né? Vamos ver como é que vai, o que é que vai acontecer. Sim, É, aceitar, receber, poder acreditar, poder confiar, na verdade, confiar é do feminino, né? O feminino, ele confia na vida porque ele sabe que ele pode transformar tudo que vier, né? Tudo que vier a gente pode transformar, porque a gente transforma todo mês, né? A nossa vida. A gente sim. transforma os nossos ciclos, com os nossos ciclos, a gente se transforma, se renova, a gente morre, renasce. Então a gente tem essa prática. Então tudo que É. vier, a gente tem condição de transformar. Então o feminino ele tem esse poder de poder esperar, de poder perceber e de poder saber que o que vier a gente vai dar conta, né? A gente E vai aí poder é tão transformar importante isso. olhar para essa sombra, né? Porque você fala dessa
todo mês a gente nasce, morre e vive essa coisa. Se você nega esse processo, aquele que não é tão bom, que é aquele momento do morrer, do entregar, você também não consegue nascer inteira, né? Não consegue Sim, vir com tudo, como a sim. primavera traz, como a donzela chega, né? Depois da Uhum. anciã. E aí essa é a magia mesmo da mulher, a magia da vida mesmo, assim, né? É.